Olá, bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Bom dia. Mas bom dia para quem está na live, né? Realmente é uma situação diferente. Nós estamos aqui há 6, 7 meses, né? Que nós estamos assim. Mas é muito bom estarmos na presença do Senhor. E realmente a gente sente quando está na igreja, você sente mais a presença de Deus, né? Quando a gente está em casa, você acorda, tal, liga lá o seu computador, ou o seu notebook, seu celular e está tudo certo. Mas aqui a gente chega às 8, 8h30. Ah, tá. Ele está falando aqui que eu preciso baixar o volume do meu notebook. Então vamos lá. Só uma pergunta: o som que sai daqui vai para lá ou o som daqui que está indo? Daqui. Ah, por isso que dá. Pode mutar também o microfone. Eu posso mutar o microfone, Pode né? mutar. Tá. Então tá bom, são coisas da tecnologia, né? E a gente vem aqui às 8h30, 9h da manhã. Isso aqui parece um estúdio de televisão, né? Um estúdio à nossa moda. Tem fios aqui para tudo quanto é lado, computador, tem 3, 4 computadores, e isso ainda porque a gente está trabalhando com uma tecnologia que foi adaptada. O Ada acabou de me falar que daqui para frente vai melhorar muito. Aleluia, né? E isso, tomara que isso vai acontecer mesmo, com certeza isso vai acontecer. Hoje eu vou falar um pouco sobre essa situação nossa. Ela vai ser assim uma pregação, mas uma pregação, palestra, aula, vamos dizer assim. Seria uma mistura dessas três coisas. Por que eu estou falando assim? É porque realmente, nesses tempos de Covid, eu tenho certeza que cada um de vocês buscaram mais a Deus, procuraram mais a palavra, foram atrás de ler a Bíblia, foram na internet, buscaram pregações de outros pastores também, acho que isso não tem problema nenhum. Precisa saber a quem buscar, mas na internet tem muitas boas pregações também. E nós realmente buscamos a Deus, e eu também, e nos fez repensar sobre essa forma da gente estar buscando, como nós estamos buscando, essa necessidade de ler e entender a palavra. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Isso é uma coisa que eu senti, e coincidentemente eu estava fazendo um curso estou fazendo, né, um curso de EAD, estudo à distância de teologia, na Faculdade Teológica Sul-Americana. Isso foi um fato que aconteceu há 3 anos atrás. Um dia eu conto toda essa história, mas hoje não cabe aqui. E foi a Rebeca que um dia estava falando sobre o curso que ela fez também, e foi exatamente sobre nessa mesma faculdade, o Marcelo Cubotso. E então eu entrei e comecei a fazer. No começo eu diria que eu fiquei meio assim, achei meio estranho, falei, acho que isso aqui tal. Mas hoje eu tenho certeza que foi muito bom. Ela abre a cabeça, e eu acho que, não digo que todos devem fazer, mas aqueles que tiverem interesse em crescer um pouco mais no entendimento, procura ver se vocês também façam um curso, ou um curso paralelo, ou seja, busquem mais a palavra do Senhor. Então, eu vou pedir aqui para o Marcelo para que ele me permita eu compartilhar a minha tela. Eu não sei se vai ser possível, não sei se vai compartilhar. Já está compartilhando, né? Acho que já está, né? Ok. Então, o tema que eu vou falar é entendendo o Velho Testamento. Por quê? Porque no curso que eu estou fazendo, exatamente esse mês,
é sobre a teologia da Bíblia e começa com a teologia do Velho Testamento. E desse curso eu tive uma palestra que eu achei extremamente interessante e ela me permitiu ter assim um conhecimento melhor, rapidamente, do que era o Velho Testamento, ou por que a gente está lendo. Às vezes a gente lê, não sabe onde está lendo, você não se localiza no tempo, no espaço onde estão as coisas. E é por isso que então vou falar um pouco, eu vou pedir licença para esses que deram essas aulas nesse curso, e vou usar até uns slides, alguma coisa a respeito deles. Então, a própria palavra, ela nos diz o seguinte. Ela não está correndo aqui, por que será? É engraçado que no meu computador não muda, mas já mudou aqui atrás, né? Então, são essas coisas de computador. Bom, então vamos lá. A própria palavra diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso está escrito no Novo Testamento. E já no Velho Testamento também está escrito, lá em Oséias 4:6, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então você vê que existe aí uma correlação, e a Bíblia fala sempre da palavra, da busca do entendimento, e que a gente necessariamente nós temos que buscar essas palavras, tanto no Velho, no Novo Testamento. E aqui eu queria colocar um ponto e vírgula, dizendo assim que muitas pessoas falam, mas tem muita diferença entre o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento às vezes já é coisa do passado, ela tem muitas leis, só fala de leis e a gente não entende muito. Existem algumas diferenças entre o Velho e o Novo Testamento, porém, se a gente não procurar entender e ler o Velho Testamento, você não vai entender o que quis dizer ou o que quer dizer o Novo Testamento. Então é por isso que eu vou me ater e vou me estender um pouco sobre este tema. Eu não sei se aqui vai mudar, viu? Ela não está correndo, estranhamente não está correndo. Deixa eu ver. Mudou aqui, mudou ali. Bom, vamos lá em frente. Aqui diz, vocês estão lendo aí na tela: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso é muito importante para que a gente não fique apenas buscando só emoções, só bênção, só coisa positiva nas Escrituras. As Escrituras não são bem assim. Elas falam de tempos difíceis, falam tempos de vitórias, fala de esperança e fala da esperança maior, dos tempos que virão ainda pela frente. E antes de entrar nesse mérito do entendimento da nossa religião, eu vou dizer para vocês que apenas 3 religiões no mundo creem num único Deus. São as chamadas religiões monoteístas. É a religião judaica, que basicamente é o Velho Testamento, o Torá. A judaico-cristã, que é a nossa, que tem a parte evangélica e tem a parte católica, que são ambos raízes cristãs, monoteístas, e tem também o islamismo, que nasceu da mesma raiz lá atrás,
quando a gente lembra de Abrão, que vocês se lembram de Abrão, que é a história da Sara, que não podia ter filhos, depois teve o problema com Agar. Abrão teve um filho que foi consentida por Sara com a sua escrava chamada Agar, e nasceu Ismael. E depois Sara veio a conceber também, de acordo com as promessas de Deus, e nasceu Isaque. E Ismael, então, foi separado, vamos dizer assim. Mas Deus disse: eu abençoarei este povo. E realmente, naquele deserto, hoje a gente vê que hoje existe um povo lá que é abençoado também por Deus. Então, são apenas 3 religiões monoteístas. Então, isso é muito importante, que a gente tenha essa concepção de que nós cremos e nós nascemos de uma religião que acreditava apenas nesse monoteísmo. Agora, eu não sei se é o Paulo que consegue colocar. Não, agora mudou, né, Paulo? É você que muda ou eu que estou mudando? Tá bom. Então, se vocês observarem aí, diz, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, apesar de a gente falar, mas no Velho Testamento fala muito de leis, mas no Novo e no Velho Testamento, os princípios são os mesmos. Então, no Velho Testamento nós temos um Deus, um Espírito, que ele fala muito do Espírito, que é o vento do Espírito. E fala também do futuro nascimento de Cristo. E no Novo Testamento nós temos Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É a mesma fundamento, é o mesmo conceito, o mesmo fundamento, vamos dizer assim. Mas a base de tudo é a misericórdia, é o amor, tanto no Velho como no Novo. Apesar da gente muitas vezes acreditar que no Velho tem só leis e muita coisa, parece que é diferente, mas os fundamentos são os mesmos. Em Oséias 6 diz assim: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Em Mateus 9,13 diz também: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. De fato, eu gostaria que avançasse então para um novo texto. De fato, no Velho Testamento tem muitas leis. Tem o Decálogo, né, que foi concebido, os 10 mandamentos, mas nós temos as leis da alimentação, nós temos as leis do relacionamento entre o povo, quando o povo foi escolhido por Deus. Nós temos as leis da expiação, do pagamento do pecado, como era feito, as leis do sacrifício, as leis de cultivar a terra. Era necessário naquele tempo ter essas leis. Porém, se nós for basearmos novamente no princípio, tanto no Velho como no Novo Testamento está escrito assim. No Deuteronômio 6,5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças. E em Levítico 19:18 diz: não te vingarás nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o seu Senhor. E lá no Novo Testamento, Cristo repete essas mesmas coisas.
Em Lucas 10, 27, respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e é o seu próximo como a ti mesmo. Então vocês veem que se a gente não entende uma, não dá para entender o que vai acontecer no Novo Testamento. Exatamente é isso que a gente tem que, então, começar a entender como é que é o Velho Testamento. Porque vocês estão lendo agora, e a gente está lendo, né, naquela leitura bíblica que vem toda semana, que acho que a Rebeca, a pastora, o pastor Kubotos que envia, e nós estamos lendo lá Segundo Reis, e lá é rei aqui, rei ali, é um rei que briga com o outro, manda matar, é uma confusão. E a gente às vezes não entende o que é que está acontecendo, por que que isso está acontecendo, e como isso aconteceu, em que contexto. Exatamente é para isso que eu vou tentar explicar um pouco rapidamente o que é o contexto do Velho Testamento. Posto isso, então, nós vamos partir do princípio que nós vamos ler a nossa Bíblia, que é a Bíblia pós-reforma, ou seja, a Bíblia que Lutero, pós-reforma, abriu o o protestantismo, e nós vamos, então, acompanhar a essa Bíblia, e eu vou primeiro já fazer a pergunta. Primeiro, vocês sabem quantos livros tem na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento? Então, essa é uma pergunta primeiro que faz, porque existem Bíblias que têm mais, outras têm menos. A nossa tem 66 livros, então, é importante a gente saber que tem 66 livros. O Velho Testamento guarda essa sequência aí que parece um arco do triunfo. Está escrito 5, 5, 5, 5, 12, no meio tem um 5, 5, 12 na coluna da direita. O que quer dizer isso? Então, guardam bem isso daqui. Esse é o Velho Testamento, a colocação que como é feita a distribuição dos livros no Velho Testamento. E eu vou explicar o que quer dizer isso. A gente tem que basear na Escritura, porque a reforma protestante feita por Lutero, ele disse, sola Escritura. Ele se revoltou e ele fez aquela reforma por quê? Ele diz, olha, a igreja está saindo da Escritura, está criando novos conceitos. Vamos ter que voltar para a Escritura. Então, o princípio de Lutero foi dizer sola Escritura. Guardem bem essa colocação 5, 5, 5, que é da seguinte maneira. 5 livros, os primeiros 5 livros é o Torá da igreja, ou da religião judaica, que é os 5 livros nossos, chamados do Pentateuco, que foram escritos por Moisés. Então, os primeiros 5 livros é o Torá. Se você acompanhar na sua Bíblia, na primeira página onde está toda a relação dos livros, exatamente essa sequência. Se vocês tiverem a Bíblia, abram a sua Bíblia, na primeira página onde está escrito lá, a sequência dos livros. Então tem 5 livros, os primeiros 5 livros é o Pentateuco, foi escrito por Moisés. Depois tem 12 livros seguidos que terminam com Esther. Pode passar o próximo. Depois tem 5 chamados poéticos, ou livro dos pensamentos, e a outra coluna tem 5 grandes, também chamados profetas, e 12 profetas menores. Eu vou me ater então. Vamos voltar de novo na história dos 5, 5, 5, 5, 12, 5, 12, né? Então é o seguinte. Os 5 primeiros livros da coluna da esquerda, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, representa o Pentateuco. Então, guardem bem isso. A coluna abaixo
os 12 livros que seguem correspondem à história do povo judeu, ou a história que se desenvolveu em relação ao Velho Testamento. Isso foi colocado lá pelo Ed René Kivitz, nesse curso que a gente está fazendo, mas basicamente foi escrito aqui pelo Bruce Wilkinson, que foi um pastor americano, ele que fez essa colocação para a gente entender. Ele falou, os outros 5, que é a coluna do meio, que tem os 5 livros, que são os livros poéticos ou os pensamentos, isso corresponde às orações, os cantos, os ensinos, os pensamentos daquela que Deus colocou para aquele povo. Então, são os 5 livros poéticos ou pensamentos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cantares de Salomão. Então, é nessa forma que que se deve olhar então a Bíblia. Então a história de um lado, Pentateuco, história, poéticos, livro dos pensamentos, e do lado esquerdo os 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Por que tem essa coluna aí? Isso aí a gente vai entender que os livros proféticos são livros que são a pregação de Deus, vamos dizer, é a palavra de Deus que foi dirigida para aquele povo naquele tempo. É isso que é importante a gente acompanhar. Então, muitas vezes eu posso pensar assim, mas nos livros dos pensamentos e poéticos, por exemplo, em Salmos, Davi fala muito ali. Davi fala ali do que ele passou, dos pensamentos deles, das orações, dos sofrimentos que ele teve. Mas a história de Davi vai ser contada na coluna da esquerda. Nos livros que tem lá, Samuel, Reis e Crônicas, vai ser escrito, a história vai estar contado lá. Os pensamentos, as orações, os sofrimentos, tudo aquilo que Davi passou, ele colocou em Salmos. Salomão também, idem. A história de Salomão está do lado esquerdo, mas os pensamentos de Salomão estão nos Provérbios, nos Eclesiastes. É assim que eu tenho que ver. E na coluna da direita, quando tem lá os grandes, os 5 profetas maiores e os profetas menores, eles só vão aparecer quando o povo começa a sofrer a invasão pelos assírios, babilônios e os persas, finalmente. Então, é nessa época que vão aparecer esses grandes profetas. E os 5 profetas maiores estão colocados ali na sequência, não é porque eles são mais abençoados, eles são mais conhecedores, eles são mais bonitos, eles têm PhD, sei lá, eles têm pós-graduação. Não é nada disso. Os 5 estão lá porque os livros deles são os maiores livros, ou seja, em volume tem mais escrito que os outros chamados 12 profetas menores. Mas a importância deles é a mesma. É isso que é importante saber. Então, vamos lá. Começando lá por Gênesis, Êxodo, tal. Então, tem a criação. Vocês se lembram de Adão, Eva, Abel, Caim, o pecado, aconteceu tudo aquilo lá. Veio o dilúvio. Depois veio Abraão. Tudo em Gênesis. Veio a história de Sara, Agar, Ismael. Tudo lá em Gênesis ainda. Isaac, lembra daquele sacrifício de Abraão, tal. Tudo foi em Gênesis. Da raiz de Isaac nasceu Jacó, Esaú. E daí veio a José, que foi aquela história também dos irmãos de José, que falaram que ele tinha morrido, que mataram, que uma fera tinha matado ele, mas ele tinha vendido eles para um mercador, e José foi cair e virou um dos grandes governantes do Egito.
Depois veio a fome, daí Jacó foi lá, levou todo o povo. E aí o povo judeu se estabeleceu no Egito, e aí então termina a história que é dos patriarcas, e a história começa então no Egito. Isso está aí no escrito, é mais ou menos no ano 2000, isso antes de Cristo, né? Eu estou falando antes de Cristo. Então, na ponta de cá, que vocês estão vendo aí a linha do tempo, ponto zero é o nascimento de Cristo. Nós estamos lá atrás, nós estamos no Egito, nós estamos falando lá do tempo de quando o povo começou a ser escravizado lá no Egito. Então, aí começa a história do Êxodo. Então, vamos passar para o próximo. Então, aí está o mapa. Lembra lá que Moisés falou, foi chamado por Deus para ser o libertador do povo do Egito. E aí eu volto mais uma vez falar sobre o que é ser monoteísta. Quando Moisés foi conversar ou foi chamado por Deus, Moisés disse assim: mas como que eu vou falar para o povo? Quem é você que está falando comigo? Ele não chegou e falou: eu não sou o Deus único. Ele falou: eu sou o que sou. Vamos pensar um pouco nisso. Eu sou o que sou. Ele não falou: eu sou o único, eu sou o maior. Ele falou: eu sou o eu sou. Fala, vai lá e fala para o povo que é o eu sou que está falando. Então, isso é para colocar definitivamente que esse é o que a gente chama do Deus monoteísta, o Deus único. Ele diz: eu sou. Mas o que é? Não, é o eu sou que está falando com você. Não é nem o Deus que tem um nome, isso, aquilo, não. É o eu sou. É isso que é importante a gente ter, então, como essência. Nós somos descendentes, ou nós seguimos um Deus que é o eu sou. Não é o eu que é o Deus que eu faço a imagem. A imagem que eu faço é a imagem que eu faço, mas não é a imagem de Deus. Eu não sei também, mas eu só sei que Ele é o eu sou. Não é o que você pensa que é o Deus. O que você pensa é o que você pensa a respeito de Deus, mas não é o Deus que você está pensando, porque o Deus que você está pensando é o eu sou, que é uma coisa assim, inimaginável, não é? Bom, então vamos lá. Voltando de novo. Então, Moisés foi incumbido de retirar o povo de lá, e vocês estão vendo o mapa aí. Se vocês verem o mapa, entre o mapa, atravessou o Mar Vermelho, que está lá, e chegou ao Monte Sinai. Você sabe quantos quilômetros tem mais ou menos dali até o Monte Sinai? Mais ou menos 300 quilômetros. Hoje é pertinho, né? Hoje a gente vai de avião e fala 300 quilômetros, não dá nem que vir 15 minutos de voo. Se for a pé, bom, aí é diferente. De carro, 3 horas. Então, eles foram, e foi lá no Monte Sinai, então, aquela história que vocês sabem, que Moisés recebeu as tábuas. Dali, desceu, o povo já virou bagunça ali, né? Arão já falou que vão fazer aí um bezerro de ouro, e o povo já estava adorando o bezerro de ouro, e Moisés quebrou aquela tábua e pediu perdão a Deus, subiu de novo, recebeu de novo os 10 mandamentos, e ele seguiu para ver a terra prometida. Então, da saída até Monte Sinai, e de lá para seguir a terra vir a terra prometida, vocês sabem, por exemplo, quanto tempo isso demorou? Porque a gente tem uma ideia que parece que demorou muito tempo, falar 40 anos, mas não.
A primeira visão da terra prometida foram mais ou menos 3 meses. Da saída do Egito, passou por Monte Sinai, aconteceu tudo aquilo lá, eles já viram, e Moisés escolheu então aqueles 12 espias para ver a terra prometida. E aí que começa o problema. Desses 12, apenas Josué e Calebe é que creem que realmente essa é a terra prometida e Deus vai nos dar. É uma terra maravilhosa, é a terra que mana leite e mel, e vai Deus dar, nós vamos conquistar, tal, vamos lá, assim vai dar certo. Os outros 10 falam, não, lá não vai dar certo não. Não vai dar, lá tem gigantes, tem uns enequins, uns caras fortes, a terra é muito boa, mas é muita gente forte, a gente não vai conseguir, eles vão nos derrotar e nós seremos esmagados, então não vai dar certo. E então o povo entrou em desespero. E aí começa então a saga desse povo no deserto. Aí então vai ocorrer os 40 anos. Imagine então, eles correram 3 meses, já poderiam conquistar, mas aconteceu tudo isso e eles vão rodar então 40 anos. Então agora, nesses 40 anos, vocês vendo aí o mapa, do lado esquerdo tem aquele quadradinho, né, que eu vou dar uma coladinha aqui, que eu preciso colar, porque não tenho a memória tão boa. Então está lá, os quadradinhos, e tem lá o Gênesis, nós falamos agora de Êxodo, e agora ocorre Levíticos e Números, que são, então, isso tudo ocorre agora durante os 40 anos. O livro de Levíticos e Números é nesses 40 anos do deserto. Você imagina que saíram lá do Egito 600 mil adultos. Assim dizem, né, que está escrito, 600 mil adultos, 600 mil homens fortes, que poderiam ir à guerra. Desses 600 mil, tem as esposas, tem as crianças menores. Então, se calcula que mais ou menos são 2 milhões de pessoas que estão ali perambulando no deserto. Claro que, então, precisa ter ordem. E aí que entra, então, tudo além dos 10 mandamentos, é necessário fazer com que existam ordens, leis de relacionamento, leis de comportamento, leis em relação a seus deveres, às suas posses, como vocês vão pagar a expiação, pagar os seus pecados. Então, são colocados aí em Levíticos e em Números, tudo aquilo que faz parte, então, da Torá para os judeus e que para nós é o Pentateuco. E, por fim, chega ao livro, então, de Deuteronômio. Deuteronômio, então, após os 40 anos, ele chega de novo lá, veja aí no mapa, perto daquela bolinha que está ali, aquela bolinha azul que está escrito Canaã. Não sei se vocês estão enxergando. Lá em Canaã, eles observam, então, Moisés fala, olha, ali vai ser, e lá do lado você vê Monte Nebo. Monte Nebo é onde Moisés avistou a terra e falou, olha, vai ser lá a terra prometida. Porém, Deus já tinha dito, olha, toda aquela geração que negou, que disse que a terra não era boa, que isso, aquilo, não vai entrar. Inclusive você, Moisés. Essa foi a palavra que Deus deu. Então, realmente, só entrou naquela terra a segunda geração, mais Josué e Calebe. O resto daqueles que ficaram falando que não entraram na terra prometida. Então foi essa a história até Deuteronômio. Então por isso que quando vocês leem Deuteronômio, a coisa se repete, parece, eu já vi tudo isso, a história, mas ele está falando de novo? Ele está falando de novo porque ele vai agora entrar de fato na terra prometida, e quem vai levar esse povo é Josué. Então agora voltem de novo naquele quadrado,
nós vamos começar então por Josué. Então vamos voltar no tempo, vamos avançar mais de novo para mostrar aquela linha do tempo. Agora a gente está falando de Josué. Olha lá, a linha do tempo está escrito lá. Acabou o Êxodo, começou então agora a linha do tempo. E agora eu vou ter que olhar de novo, porque aqui no meu eu não enxergo. Eu tenho que ver aqui na televisão aqui que está na minha frente. Então começa agora a nova história, ou seja, continua a história do povo do povo judeu que está caminhando. Começa então agora. Josué então divide as tribos. Então vamos lá. Avança um slide. Eu vou pedir para vocês. Agora vocês estão vendo aí um slide novo. Aí está escrito assim: a divisão da terra, e para que haja então governantes ou pessoas que dirijam aquela população que está lá, Deus envia então os juízes. Então, pela sequência da história, vocês estão vendo aí. Tem lá Josué, agora juízes. Juízes, vocês se lembram, o mais assim, que o primeiro juiz que passa na cabeça da gente é Sansão, né? Mas foi Débora, depois teve Gideão, Sansão, e Samuel foi o último dos juízes. Esses juízes ficaram governando o povo 400 anos. Então foi bastante tempo, imagine 400 anos. Mas daí, o povo começou a reclamar. Os nossos vizinhos aqui, a gente percebe aí, olha, eles têm lá reis, eles são mais bonitos que a gente, eles têm reis, tem rainha, aquela coisa bonita, palácio, nós não temos. Eles foram reclamar para Samuel, que era o último juiz. E Samuel foi falar para Deus, então, olha Deus, eles estão falando disso aí. Eles não estão gostando de mim. Daí Deus disse para Samuel, né? Olha, não é que eles não estão gostando de Deus. Eles estão revoltados contra a minha pessoa, de novo. Esse povo está revoltado de mim, mas pode deixar. Eu vou colocar reis para eles. Então, aí vai começar a época dos reis. Então, agora, se você vê a história, começa lá, Reis 1, Reis 2, Crônicas. São os fatos que aconteceram durante essa nova fase. Então, e aí antes tem o livro de Ruth, né, que aparece lá o livro de Ruth. Fala, mas o que esse livro de Ruth está fazendo aí? O livro de Ruth é um paralelo que ocorre na história, que conta a história de Ruth e Noemi, que é uma história muito bonita, que é rápido de ser lida, e que Noemi tinha 2 filhos casados com pessoas não hebreias, elas não eram de origem judias, ou não eram judeus, e ficaram viúvas, e Noemi também era viúva, e falou, olha, vocês podem ir embora para as suas terras, eu vou voltar para o meu povo, vocês voltam para o seu povo. Mas Ruth disse, eu não quero. E Ruth veio a casar-se com Boaz, e que futuramente, então, dessa raiz de casamento com Boaz, vai nascer Davi. Então é por isso que entra a história de Ruth, para mostrar que na descendência de Davi, na descendência de Cristo mais para frente, existe também um sangue não judeu nessa história toda. Então, essa é a história, e agora começa então a história dos reis. Primeiro foi o primeiro rei foi Saul, governou 40 anos. Depois veio Davi, que foi um rei forte, promissor, tal, 40 anos. E depois veio Salomão, que foi talvez o reinado mais pacífico, mais produtivo, mais tranquilo, que realmente o povo viveu assim, em abundância, foi um reinado tranquilo. E aí morre Salomão. Aí começa de novo a confusão lá no reino. O reino passa a ficar dividido. O filho, daí vocês acabaram de ler na leitura bíblica que vocês estão fazendo, a história dos reis, né? Aí começa aquela história.
Roboão, um monte de rei, aí uma brigaiada danada. O que acontece? Antes o reino era único. Israel era um povo só, era um país só, uma comunidade só. Mas com a divisão desses, depois de Salomão, ele ficou um reino dividido. Eles brigaram entre eles, falaram, não, nós vamos ficar com norte e sul. Então dividiu, reino do norte, reino do sul. E aí vem toda essa história que tem crônicas, que você vai rei, um monte de rei. O reino do norte, chamado também de Israel, cuja capital é Samaria, o reino do norte. O reino do sul é Judá, capital Jerusalém. Não sei se dá para mostrar, tem um mapa aí, mostra o próximo que tem um mapa, por favor. Então agora a gente tem que entender isso daí, olha. Reino do norte e reino do sul, exatamente, está me ajudando ali, já apontou. O reino do norte, capital Samaria, o reino do sul, Jerusalém. Só para resumir, 19 reis governaram o norte, 20 reis o do sul. Dos quais, do norte, 19 reis, nenhum era fiel a Deus. Cada um é aquela confusão que vocês viram lá, né? Eles adoravam outros deuses, iam lá, conversavam com outro povo, o povo falava que esse Deus é bom, eles iam lá e faziam um monte de coisa, adoravam a Deus, mas adoravam outros deuses. E do reino do norte, então, ninguém dos reis seguiram a Deus. Do reino do sul, dos 20 reis, só 8 foram fiéis a Deus, mas mesmo assim davam umas escorregadas. Então vocês veem que aí começa um tempo difícil para o povo. E aí, então, agora começam a entrar aqueles profetas do lado direito, os 5 profetas maiores e os 12 menores. E aí que começa então a entrar a história desses profetas. Então, até então não existiam esses profetas, Isaías, Jeremias, que a gente ouve falar, Lamentações, Ezequiel, todos esses profetas. Aí então começa agora a era dos profetas, por quê? Como o reino começa a entrar numa situação de confusão em relação à procura daquilo que é Deus, de adoração a Deus, e realmente isso virou assim uma confusão danada, então Deus envia os profetas, e aí começa toda aquela história que vocês, se forem ler a Bíblia, vão ter que entender por que Isaías, Jeremias e tal, eles falam toda hora em relação que vai vir isso, vai haver invasões e tal. E de fato isso aconteceu. Se a gente for ver, então isso aí é mais ou menos na época, já começa no ano 1000, terminou o reinado dos 3 reis, agora entraram num reino dividido, 800, ano 800, e aí começa então Deus a mandar a invasão agora dos assírios. Então, o povo, os assírios vêm e tomam o reino do norte, o que é azul ali. Então, o que está em azul foi o primeiro que caiu. O reinado do norte caiu. Aí, aqueles profetas que eram antes do exílio, ou seja, Isaías e Jeremias que estavam lá, eles vão para o sul e começam também a falar. E aí começam a profetizar. É nessa fase que vocês se lembram dentro da história, então, dos assírios que invadiram, e lembra daquela história do Naamã, que tinha aquela menininha que falava, olha, lá no meu reinado, ela era uma menina judia que tinha sido levada como escrava para a terra dos assírios, e Naamã era um grande general, tinha lepra, e aquela história que ocorre em Reis, em 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã.
Então agora a gente começa a entender por que o Naamã entra nessa história e onde estava e que tempo foi esse. Foi então no tempo exílico, pré-exílico, que foi a invasão dos assírios. Então, mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E aí tem Jeremias. Esses que têm bolinha são aqueles que viveram no reino do sul, no reino de Judá. São os profetas. Então está lá, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, todos esses. Os que estão em azul foram profetas que viveram no reino de Israel, no reino do norte. E eles profetizaram vivendo no reino do norte. E tem aqueles que viveram depois das invasões. Então agora começa assim. Vamos colocar, vou botar tudo na cabeça. Então, agora começou a invasão dos assírios. Os assírios esparramaram o povo do norte. E aí começaram os profetas falaram lá para o reino do sul: olha, aconteceu isso já lá no reino do norte. Por quê? Porque aquele povo distanciou-se de Deus, virou confusão lá, Deus esparramou tudo, vieram os assírios. E vai vir coisa a mais aqui se vocês continuarem assim. Mas, claro, vocês não estavam nem aí, né? A coisa continuou. E depois, então, dos assírios vem agora a história da Babilônia. Nabucodonosor, que invade, e agora ele leva tanto o reino do sul como o do norte. 70 anos de cativeiro. Aí entra, então, dentro dos profetas, Ezequiel e Daniel. Vocês lembram de Daniel quando fala, olha, Daniel foi lá e foi chamado pelo rei da Babilônia, porque ele queria saber de um sonho. Daí teve aquela história da cova dos leões, também foi lá na Babilônia. A história também que foram jogados dentro do forno, foi na Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia tinha tomado o reino e levado as principais cabeças lá para Babilônia. Então, os inteligentes, eles pegavam e falavam, vamos levar esse aqui, que é inteligente, leva lá para a nossa terra. Era assim que acontecia. É por isso que então tem essas histórias da cova dos leões, tal. A história de Ezequiel também, dos ossos secos, quando ele fala daqueles ossos secos, profetiza contra esses ossos secos, ele está falando do sofrimento do povo de Judá, que agora estava levado o cativeiro lá para a Babilônia, dizendo que essa é a fase que vocês estão em sofrimento, mas que vai ter no futuro a libertação de vocês. Então, nós estamos aí olhando agora aqui para o lado da coluna da esquerda dentro desses livros, nós estamos aí na época de Crônicas, de Reis 2, Crônicas 2. E do lado de lá aquele monte de profetas pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. E aí se passam mais ou menos 70 anos, existe a invasão agora dos persas. Mais outra invasão. E os persas eram diferentes. Eles pegavam, falavam assim, olha pessoal, vocês podem voltar lá para a terra de vocês. Então aconteceu agora aquela fase da reconstrução. Vocês lembram de Esdras, Neemias, que reconstruíram o templo, reconstruíram a cidade de Israel, os muros de Israel, Neemias. Esdras que trouxe o povo cativo, porque agora os persas diziam, vocês voltam para lá e continuam a vida de lá. Nós só queremos que vocês paguem impostos para nós. Isso é que nem como acontece em vários locais hoje, né? Vocês ficam tocando a vida, mas pagando imposto está tudo certo. Exatamente aí que ocorre, então, a história de Esther. Não sei se vocês se lembram que Esther
ela foi casada com o rei da Pérsia. E aí a gente lembra da Pérsia, lembra do Dario, do Ciro. A gente sempre lembra do irmão Ciro aí, né? Então, o Ciro, vem o nome do Ciro é por causa da Pérsia. E eles permitiram, então, que esse povo que era escravizado voltasse, reconstruísse, então, a sua terra. E entra, então, a história de Esther, e aí termina, então, toda a história desse povo que deu a história e todo o fundamento do livro do Antigo Testamento. E aí volta tal, e realmente, e durante todo esse tempo, claro, existiu fatos, milhares de fatos aí que são descritos na Bíblia e que a gente vai ter que ler. Mas se a gente lê com essa sequência, com isso na cabeça, fica mais fácil de você entender o que está acontecendo. Exatamente isso. Então, para finalizar, eu diria assim, de tudo isso do Velho Testamento, tudo isso, a gente vai colher o seguinte: sobra a fé, a esperança e o amor. Isso também é o que Cristo diz no Novo Testamento. Vai sobrar a fé, a esperança e o amor. Então, quando a gente lê o Velho Testamento, nós temos que ler com esse enfoque. Aí entra aquele termo que vocês ouvem muito falar, né? Quando algum pregador vai falar para ler a Bíblia, fala, tem que fazer hermenêutica. Aí fica aquela coisa na cabeça da gente, o que é hermenêutica? Hermenêutica é isso, você lê, você se inteira no tempo dele, como foi dentro da história naquele tempo, que isso não foi hoje. O autor que escreveu não está aí, então você tem que se pôr no lugar do autor. Ele escreveu, para quem que ele escreveu, com que finalidade ele escreveu, e aí você vai fazer a exegese. A exegese, então, é uma análise mais detalhada ainda daquele fato. Você vai pegar tudo isso que a hermenêutica te deu e você vai colocar, então, em pratos de hoje. O que é que isso diz para mim no dia de hoje? É assim que a gente tem que ler a Bíblia. Então, primeiro, você tem que entender, dentro do, como eles dizem, né? Eu nunca entendi essa história. As pessoas diziam, tem que ler o texto no contexto. Por que ele está falando o texto no contexto? Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Depois de velho, eu estudei muito e a gente vai entender só hoje. Mas é isso. O texto no contexto é exatamente isso. Você tem que se pôr, colocar na história, colocar no tempo, ver quem falou, por que falou, o tempo do verbo que falou. Ele falou assim, ide e pregai. É uma ordem, né? Ele não está te dando um conselho. Está falando, ide. Isso é uma ordem. Então, essas coisas que a gente tem que começar a ler. Então, é essas coisas que eu diria, examinai as Escrituras. Então, a gente às vezes quer ter... Hoje foi uma pregação que não teve emoção. Eu acho que hoje não teve esse lado de emoção, né? Ninguém ficou emocionado. Eu saí hoje assim, maravilhado. Tem dia que a pregação é assim, mas tem dia que a pregação é uma aula, é seca. É assim. É A mais B mais C é assado. 2 mais 2 é igual a 4. Então, tem tempos que a gente tem que buscar a leitura dessa maneira, com entendimento, para você fazer aquilo que se chama hermenêutica e exegese. Você faz a leitura, entende, vê dentro do tudo o que aconteceu, você fala, eu estou entendendo. Agora, o que isso serve para mim hoje? É esse que é a palavra, porque a palavra é viva, né? Senão era uma história, eu estou só contando uma história. Aí entra, então, o Espírito Santo.
Aí eu diria, entre o Espírito Santo que vai falar para você uma coisa, para ela outra, para o pastor lá outra. A palavra vai ser diferente do mesmo tema, do mesmo contexto, mas a essência vai ser um pouco diferente. Porque a palavra é viva. Então, é com esse espírito que eu gostaria que vocês lessem e procurassem daqui para frente o entendimento. Porque a gente tem que crescer também no entendimento das coisas e deixar as coisas claras. E não ter aquele pensamento, Velho Testamento é um livro pesado, só fala de leis, e um monte de coisa que eu não entendo, isso foi... Isso dentro do contexto. Agora eu tenho que tirar tudo aquilo e colocar hoje e ver realmente o que aquilo quer dizer para mim hoje. Então, é com esse espírito que eu gostaria que vocês lessem e lembrassem sempre que tanto o velho como o novo, a essência é o mesmo. O fundamento é o mesmo, só que foram tempos totalmente diferentes, né? E como diz, sobra a fé, a esperança e o amor. E dentre destes, a fé um dia vai terminar, porque tudo vai ter um fim. A esperança um dia vai acabar, porque a gente vive, todos nós temos essa esperança, o cristão tem que ter essa esperança, e vai sobrar só o amor, assim diz a palavra. Então, era isso que eu gostaria de dizer nessa reflexão de hoje. Eu acho que eu estendi muito, né? Avancei, se me desculpem, mas ela foi assim, porque senão não dava para ter uma sequência. Então, eu vou fazer uma oração e vou terminar, e depois já vou passar, então, para dar a sequência. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, por nós estarmos aqui, mais uma manhã, na Tua presença, em que a gente pode Te louvar, que a gente pode Te buscar. Nesses tempos de pandemia ainda, Senhor, nós estamos tendo dificuldade, mas o Senhor tem nos apoiado, tem nos consolado. Obrigado ontem pela família da Sinira e do Esteves, que o Senhor esteve junto nas orações, no filho, e que tudo correu bem, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos apoiado e o Senhor tem nos suportado nesses tempos difíceis, cada família, Senhor. Estenda a Tua mão sobre cada família que nos ouve nesta manhã, Senhor. Obrigado por tudo mesmo, Senhor, e por estas palavras desta manhã. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém.